Então, hoje nós vamos falar do quinto suplemento, que é considerado hoje, pela maioria dos especialistas do mundo, a gente pode dizer assim, né? Os documentos que foram publicados a respeito disso envolvem pesquisadores de renome na área de nutrição esportiva e determinaram aí que 5 suplementos podem ser considerados com alta evidência científica sobre os seus efeitos benéficos no esporte. E mesmo assim, a gente já viu até agora que os efeitos são muito variáveis, né? E as pessoas elas vão responder a esses suplementos de maneira diferente uma da outra. Então, algumas podem ter mais benefícios, outras menos. Algumas podem sentir mais os efeitos colaterais e outras menos. E isso também pode impactar nos possíveis efeitos. Então, a cafeína, ela é uma droga beta-agonista, né? Ela é estimulante do nosso sistema nervoso central. Com certeza a droga mais utilizada no mundo, porque ela está presente num alimento que é consumido de maneira extensa no mundo inteiro. No Brasil, aí, alguns estimam que mais de 80% da população consome café diariamente. Eu acredito que talvez seja até mais que 90%, tá? A cafeína, ela pertence à classe das metilxantinas, e ela é a 1,3,7-trimetilxantina, tá? Deixa eu colocar o ponteirinho aqui para facilitar um pouquinho. E tem baixa capacidade de induzir dependência. Na verdade, se a gente faz, né, por exemplo, quem toma café todo dia, se tirar o café, vocês vão perceber, pelo menos nas primeiras 48 horas, uma síndrome de abstinência, que pode se estender aí, geralmente pelo período de uma semana, mas depois passa, né? Eu já tirei o café algumas vezes, e assim, a coisa mais rara do mundo é eu ter, por exemplo, dor de cabeça. Se eu tiro o café, naquele primeiro um dia, 2 dias, eu percebo minha cabeça ela latejando um pouco mais, tá? Né, que é um efeito aí da falta da cafeína. Se eu tomo café, volta ao normal imediatamente. Eu nunca fiquei muito tempo sem tomar café, até porque eu gosto e aprecio a bebida. Então, a cafeína, ela pode ser utilizada na forma de cápsula, né? No esporte, a suplementação geralmente é feita por meio de cápsula, mas ela está presente em alimentos. E aqui nessa tabela a gente vê, né, o principal alimento fornecedor de cafeína na dieta do ser humano é o café, tá? E aí uma coisa importante que a gente observa aqui, tem várias tabelas, né, na literatura mostrando o conteúdo de café em alimentos, e todas mostram que o café é onde a gente tem mais, mas uma coisa que é importante, que comumente a gente vê também, né, independente da fonte, é que há uma variação muito grande na quantidade de cafeína. Tá? Então você pega aqui, ó, café de máquina, uma variação de 40%, café de coador, uma variação de 100%, café instantâneo, ó, mais de 100%, né? O café descafeinado tem pouco. Isso aqui é importante porque nós vamos ver até um pouco mais à frente que o consumo habitual ele pode interferir nos efeitos ergogênicos. Só que é muito difícil você determinar consumo habitual. Por quê? Porque o sujeito, já foi feito o teste, por exemplo, pegando café e medindo a quantidade de cafeína, o mesmo café é feito na mesma máquina e tendo variações grandes. Então, de um pacote para o outro, você já pode ter alguma variação. Se você mudar a marca de café, já vai ter variação. Se você colocou um pouquinho mais de pó, um pouquinho menos, já vai ter variação. Se você esquentou mais a água ou menos, já vai ter variação. Então, é muito variável esse teor. E aí, se o sujeito fala lá que está tomando 3 xícaras de café por dia, café coado, de 150 ml, será que ele está tomando aí 180 miligramas, 200, 360? É difícil, a gente acaba trabalhando com média. A gente estima que, em média, uma xícara de café de 200 ml vai ter pelo menos 100 miligramas. Então, essa é uma conta que a gente trabalha com ela. Então, o sujeito tomou 3 xícaras inteiras por dia, ele está tomando aí 300 miligramas, já é considerado um consumidor habitual, tá? Outros produtos como chá tem também, mas em quantidades bem menores, né? Aqui no chá, a granel, aqueles de saquinho também, olha só, mesmo tendo quantidades pequenas, a variação é grande. Chocolate também tem, né, mas uma quantidade menor também. Os refrigerantes de cola também tem, mas comparado com o café, o teor é bem menor, né, porque aqui é a quantidade de cafeína entre 38 e 46 miligramas em 350 ml.
aqui em cima é a quantidade de cafeína no café em 150 ml, tá? E os energéticos aí que tem uma quantidade padrão aí de 80 miligramas, mas em 250 ml. Então também tem quantidade menor que o café, se a gente pensar pelo menos na quantidade média que tem no café, tá? Aqui a gente observa, né, como é que funciona a absorção da cafeína. Então, ela é uma substância muito bem absorvida, estima-se que 100% dela acaba sendo absorvida e chegando no plasma sanguíneo, tá? Nesse estudo aqui foi utilizado uma dose de 200 miligramas e ela foi oferecida, né, para os voluntários na forma de cápsula, que é a forma mais comum de se usar no esporte, tá? E na forma de goma de mascar, que aí qual que é a diferença mais importante? Que na forma de goma a absorção é um pouco mais rápida, ela já começa na própria boca, e aí a gente vê que o sujeito atinge o pico, né, aqui em média, um pouco mais rápido. Então, se eu quero consumir, eu tenho que consumir a cafeína 60 minutos antes, que é o padrão, mas aí eu vou poder consumir só 30 minutos antes. Talvez uma goma seja mais interessante nesse sentido. Mas tirando isso, a cápsula é mais usada e até um pouco mais eficiente. Eu consegui aumentar um pouco mais, demorou um pouquinho mais, tá? Para atingir o pico. Aqui a estimativa, né, dos autores, o pico variou de 44 a 80 minutos. Então, o que demorou menos tempo atingiu o pico em 44, o que demorou mais tempo atingiu o pico em 80 minutos. A gente coloca que, em média, o sujeito vai atingir o pico em 60 minutos, tá? E aí a recomendação é que se faça a ingestão 60 a 90 minutos antes do exercício. Na verdade, assim, como recomendação mais consolidada é 60 minutos antes do exercício, né? Pode ser que algumas pessoas precisem de ingerir um pouco antes. Não deu para ingerir 60 minutos antes, você pode ingerir um pouco menos ainda, né? 60, 70, 80, 90 minutos. Mas praticamente, se vocês forem pegar os estudos, vocês vão ver que a maioria trabalhou com a dose, com a suplementação da cafeína, uma hora antes do exercício, tá? Aqui a gente ainda vê um estudo sobre absorção e dá para a gente ver aqui como os autores avaliaram aqui a concentração de cafeína até ela voltar para o nível basal, dá para a gente ver quanto tempo que ela permanece e a meia-vida dela. Lembrando que a meia-vida é o tempo que demora para você reduzir a concentração para metade, a partir do valor de pico. Então, você atingiu o pico, quanto tempo que demora para você chegar aqui a metade dessa concentração de pico, tá? Então, primeira coisa que a gente observa aqui nesse gráfico, que é importante, é que há uma relação dose-resposta. Então, se você consome menos, você vai ter um pico menor. Se você consome mais, você vai ter um pico maior. Então, aqui a gente tem 50 miligramas, 100 miligramas e 200 miligramas. Então, a quantidade importa, porque a quantidade vai fazer com que a concentração no sangue vai chegar num determinado valor. E essa concentração, ela também vai interferir nos efeitos ergogênicos, tá? Nesse estudo aqui, o pico de plasma variou ainda mais. Então, teve gente que atingiu com 15 minutos e outros com 120, demorou mais tempo, tá? E a meia-vida média é de 5 horas. Ou seja, eu tomei a cafeína, aqui depois, né, passado esse período de absorção aí para atingir o pico, vamos considerar uma hora. Então, 6 horas depois que eu tomei, provavelmente eu vou ter metade daquilo que foi absorvido ainda no circulando no meu sangue. Só que isso também é variável. Nesse estudo mostrou variação entre 2 horas e meia e 10 horas. Isso tem relevância principalmente para pessoas que treinam à noite. Se o sujeito vai treinar à noite, quer tomar cafeína, tá? Será que vai ser uma boa opção para essa pessoa? Tem pessoas que não têm o efeito adverso da cafeína de diminuir a capacidade de adormecer, tá? Que é a insônia. Então, assim, essas pessoas, tudo bem. Mas se a pessoa tomar uma cafeína, imagina 5 horas da tarde para treinar 6. Quando der 10 horas, 11 horas da noite, ela ainda tem muita cafeína circulando. E se ela tiver alguma dificuldade para adormecer, a cafeína vai dificultar ainda mais, tá? A cafeína, ela age no nosso corpo, basicamente, se ligando a receptores de adenosina. E a adenosina é um neurotransmissor que ela vai se acumulando no nosso corpo ao longo do dia. E ela normalmente atinge o pico por volta aí de 10 horas da noite, entre 10 horas e meia-noite.
E esse momento que ela atinge o pico, aí você tem uma concentração muito grande de adenosina, ela vai se ligar nos seus receptores e ela tem um efeito depressivo. Ela tem um efeito de induzir a sonolência, tá? Ela gera o que a gente chama de pressão de sono. Se nesse momento onde a gente tem o pico da adenosina, tem muita cafeína também, a cafeína vai estar competindo com ela, e aí a gente vai ter menos adenosina se ligando a esses receptores e uma pressão de sono menor, tá? E uma pressão de sono menor indica uma dificuldade maior para adormecer. E a gente sabe que o sono, ele tem um componente importante da recuperação muscular e, consequentemente, do desempenho físico. Então, se meu atleta, né, meu esportista treina à noite e começou a tomar cafeína como pré-treino e começou a ter dificuldade para dormir, não vai dar certo, tá? Eu posso até fazer uma tentativa de trazer a suplementação para mais cedo, se ele não consegue mudar o horário de treino. Então, em vez de tomar 5, em vez de tomar 1 hora antes, eu vou colocar ele para tomar 2 horas, 2 horas e meia antes. Por quê? Porque pensa o seguinte, ó, se com 1 hora o sujeito atinge o pico e ele demora em média 5 horas para voltar para metade, então se eu tomar cafeína 3 horas antes do exercício, 1 hora depois ela atingiu o pico, 2 horas depois eu estou começando o treino. Ainda vai ter muita cafeína que pode ser suficiente para induzir o efeito ergogênico. O efeito ergogênico ele cai de uma maneira mais importante a partir do momento que você tem uma redução aí de metade. Então eu posso ter efeito ergogênico aí por 5, 6 horas com o consumo da cafeína, tá? Então é importante a gente pensar nessas situações. Aqui a gente vê como é que é o metabolismo. Ela é metabolizada no fígado, né? E ela é convertida principalmente em três substâncias: a teofilina, a teobromina e a paraxantina, que é a substância que ocorre em maior concentração a partir da cafeína. Que, né, nesse caso aqui, o autor estimou 84% da cafeína sendo convertida em paraxantina, tá? E aí, quem faz a conversão é uma enzima do sistema citocromo P450. É a citocromo P450 1A2. Essa citocromo P450 ela tem várias isoenzimas, né? Que são enzimas semelhantes, mas que têm a função catalítica diferente. E a 1A2 é a que catalisa aqui as reações de conversão de cafeína e seus metabólitos. Uma coisa curiosa, interessante, é que a teofilina e a paraxantina, elas têm uma afinidade maior pelos receptores de adenosina do que a própria cafeína. Então, a velocidade com que o nosso corpo converte cafeína nesses dois metabólitos aqui vai ter um papel também. Vai ter um papel também no processo de efeito ergogênico, tá? Por quê? Porque tanto a paraxantina como a teofilina, ela se liga de maneira mais rápida, por ter mais afinidade com os receptores de adenosina, tá bom? E mais adiante eu vou falar que hoje já a literatura está começando a mostrar que existem pessoas que têm polimorfismo para o gene que codifica essa enzima, que podem fazer com que a pessoa metabolize mais rápido a cafeína ou que metabolize mais lento. E isso pode ser um dos fatores que interferem no efeito ergogênico observado para determinadas pessoas, tá? Embora seja uma coisa ainda um pouco incipiente, mas é uma dos fatores que explicam a diversidade de efeitos que a gente encontra com a cafeína. A cafeína ela ficou em evidência no esporte na década de 80, nas Olimpíadas lá de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984, tá? Quando a equipe de ciclismo dos Estados Unidos, que foram campeões, declararam que estava usando essa substância. E durante um tempo, ela ficou na lista do doping, tá? De 1984 a 2004. Na época, era considerado doping se a concentração urinária fosse acima de 12 microgramas por decilitro na urina. E para conseguir ingerir essa dose, era só por suplementação. Consumindo café era praticamente impossível. Tinha que ser doses acima de 9 miligramas, principalmente aí 12, 13 miligramas de cafeína por quilo de peso, que é uma dose bastante alta.
E ela é bastante comum entre atletas, né? Como é um ergogênico que tem efeito comprovado e também não é considerado doping, então muitos atletas utilizam, e principalmente atletas de endurance, né? Como ciclistas e corredores de longa distância. Por quê? Porque é no exercício de endurance onde os efeitos são mais proeminentes, tá? Ela tem efeitos em diversos tipos de exercício, eu vou mostrar mais adiante, inclusive no exercício de força também, mas nos exercícios de endurance, os efeitos eles são mais proeminentes, a magnitude dos efeitos é maior. Então, assim, como eu falei para vocês, né, a cafeína ela compete com a adenosina pelos receptores da adenosina. Enquanto a adenosina tem um efeito, né, de aumentar, um efeito de causar assim, uma sensação de cansaço, de sonolência, de fadiga, a cafeína é o contrário, ela deixa o sujeito alerta, ela é um estimulante, né? Então, muitas vezes o sujeito toma, por exemplo, para estudar. Por quê? Porque ela deixa você mais alerta, inclusive melhora a função cognitiva e você pode ter, né, um desempenho melhor ali na atividade educacional durante aquele período ali. Tá? E ao contrário, quando a adenosina está ocupando os seus receptores, a gente começa a ter essa sensação de sonolência, de cansaço, né? O que é uma coisa apropriada para o momento da noite, que é o momento que a gente vai adormecer para ter o sono, tá? Como eu falei, a adenosina, a concentração dela no sangue, ela vai aumentando ao longo do dia e atinge seu pico à noite aí entre 10 horas e meia-noite. E nesse momento a gente tem essa geração de pressão de sono. Mas quais são os efeitos ergogênicos indicados aí ou relatados na literatura para a cafeína? Então, ela tem um efeito já bem comprovado sobre a lipólise, ou seja, né, ela estimula a liberação de gordura, tanto do tecido adiposo, que a lipólise, gente, ela ocorre no tecido adiposo, mas ela ocorre também no tecido muscular. O músculo também tem é, é, gordura intramuscular, né? Lembra lá que a gente tem o triacilglicerol intramuscular, que é uma reserva de gordura dentro do músculo, que inclusive é mais usada do que a própria gordura que está circulando no sangue durante exercícios de intensidade moderada para alta. Tá? Exercício de intensidade muito baixa, aí dá tempo da nossa célula captar a gordura do sangue e levar para dentro das mitocôndrias e utilizar para a produção de energia. Mas como que ela estimula esse processo de lipólise, né? Ela faz isso de três maneiras, né? Pelo menos foram identificadas três maneiras. Uma, reduzindo a atividade da fosfodiesterase. Não sei se vocês lembram, mas a fosfodiesterase é uma enzima que degrada AMP cíclico, ou seja, reduz a concentração intracelular de AMP cíclico. E o que isso tem a ver com a lipólise? O AMP cíclico, ele é um ativador alostérico da PKA, da proteína quinase A, que ativa a lipase hormônio sensível, que é a enzima mais importante no processo de lipólise. Quando a gente aumenta, está fazendo exercício ou está em jejum, por exemplo, que alguns hormônios são liberados, como a própria adrenalina ou cortisol, a gente tem uma ativação da adenilato ciclase e, consequentemente, a adenilato ciclase aumenta a produção de AMP cíclico, tá? O AMP cíclico, quanto maior for a concentração dele dentro da célula, maior vai ser o processo de lipólise. Ele vai ser um componente importante para que a lipólise ocorra. Então, se eu diminuo a atividade de uma enzima que quebra AMP cíclico, na prática, eu estou favorecendo um aumento ou a permanência de uma concentração maior de AMP cíclico dentro da célula, consequentemente, maior atividade da PKA e maior atividade da lipase hormônio sensível. Isso implica em maior lipólise. Tá? Esse efeito aqui, em humanos, ele é menos comprovado, assim, alguns autores dizem que a magnitude seria menor, porque dependeria de concentrações mais elevadas. O outro efeito, que é mais importante, é que ela bloqueia os receptores A1 de adenosina. A adenosina tem alguns tipos de receptores, mas o receptor A1 ele é importante, por quê? Porque ele inibe a adenilato ciclase. Então, lembra lá, a adrenalina se liga lá no seu receptor, lá no adipócito. O que ela faz? Ela vai ativar a adenilato ciclase. A adenilato ciclase converte ATP em AMP cíclico. Aumentou a concentração de AMP cíclico, vai começar a ativar a PKA e consequentemente, ativar
a lipase é hormônio sensível. Quando a cafeína bloqueia, o que ela está fazendo? Ela está potencializando os efeitos da adrenalina sobre a lipólise. Por quê? Porque ela está inibindo a possibilidade de ocorrer inibição dessa adenilata ciclase pela adenosina. Além disso, ela estimula a liberação das catecolaminas, da adrenalina e da noradrenalina, que são os hormônios mais potentes para induzir o processo de lipólise. Então, de 3 maneiras diferentes, ela está contribuindo para aumentar a lipólise. Isso ocorre, né, durante o exercício ou fora do exercício, se você consumir, e aí vai estar disponibilizando mais energia na forma de gordura para ser utilizada no seu músculo. Além disso, também, ela diminui a percepção de esforço e de dor. Isso também é importante, né? O sujeito se sente melhor, e aí a impressão que ele tem, porque essa percepção de esforço e de dor é uma coisa subjetiva, a percepção que ele tem é que o exercício está mais leve. Né? Imagina que ontem ele fez um exercício sem cafeína, e hoje ele fez o exercício, o mesmo exercício, na mesma intensidade, com cafeína. E ele está tendo um efeito ergogênico. Qual que seria a sensação? Que o exercício está mais leve do que ontem, tá? E aí ele consegue tolerar o exercício por mais tempo, ou talvez trabalhar até numa intensidade maior. Então, essa diminuição da sensação de cansaço e de dor pode fazer com que o sujeito consiga ter um desempenho melhor. Isso está associado principalmente ao aumento da propagação de sinais neurais para o músculo, né? E aí pode gerar até mais potência no músculo, e também, né, o efeito antinociceptivo da cafeína, que é o efeito de diminuir a percepção de dor. Vários medicamentos, né, principalmente medicamentos aí para cefaleia, dor de cabeça, eles têm cafeína na sua composição. Né? Quando ela se liga nos receptores, aí não é o A1 mais, é o A2A e o A2B, ela diminui essa sensação de dor. E aí o sujeito diminuindo a sensação de dor durante o exercício, isso pode fazer com que ele consiga treinar um pouco mais, né, ou trabalhar tendo uma intensidade um pouco maior. Então, é um efeito também que ela dá para a pessoa. Tem efeito também, né, na capacidade cognitiva. Então, num tipo de exercício onde você tem que tomar muitas decisões, isso pode fazer alguma diferença também. E um outro efeito também proposto para ela, também esse é menos de todos aqui, é o menos comprovado em humano, em animais sim, mas em humanos ainda se tem dúvida. Alguns autores entendem que para que isso ocorra de fato, as doses teriam que ser muito maiores do que se usa, mas é um efeito relatado na literatura, que seria aumentar a liberação de cálcio para contração muscular. A cafeína atuaria aqui nesses canais aqui de rianodina, tá? Aumentando a liberação de cálcio. E a gente lembra que o cálcio, ele é importante no processo de contração muscular. Ele se liga na troponina, que vai ali arrastar a tropomiosina, expondo os sítios de ligação da quitina com a miosina e, consequentemente, para a ocorrência da contração muscular. Então, se de fato ela conseguir aumentar a liberação de cálcio, ela pode ter uma interferência aqui por um outro mecanismo na contração muscular, e aí, consequentemente, né, combinando o conjunto de fatores aqui observados, você tem, então, os efeitos ergogênicos dela, tá? Mas uma coisa muito importante da cafeína, né, que os estudos têm mostrado que, em média, tá? Em média, 1/3 das pessoas que consomem tem efeito ergolítico, né? Uma coisa é o sujeito tomar um suplemento e não melhorar o desempenho, ou seja, eu tomei e tive o mesmo desempenho de quando eu não tomei, ou seja, ele não me ajudou em nada. Mas outra situação que aí é problemática é quando, além de não melhorar, ele piora o seu efeito, ele piora o seu desempenho, que é o caso do efeito ergolítico. O efeito ergolítico é quando o sujeito, com o suplemento, ele tem um desempenho pior do que sem o suplemento, tá? E no caso da cafeína, estima-se aí que 1/3 das pessoas tenham isso. Ou seja, pioram o desempenho quando tomam cafeína comparado ao placebo. Aqui a gente tem uma série de estudos, né, que usaram aí de 2 até 6 miligramas de cafeína,
e aqui o número de pessoas que tiveram piora dentro da amostra avaliada. Então, nesse aqui foi 2 de 10, então 20%, aqui 3 de 16, aí dá uns 20% também, 1 de 9 vai dar pouco mais de 10%, 1 de 8 também nisso, 4 de 12, aqui já dá 30%, 8 de 20, aqui já deu 40%, e assim por diante. E esse aqui, ó, né, em torno de 40%, 38%, 32%, mais ou menos. Então, a média é isso, é a expectativa, né, que um terço das pessoas não se deem bem com essa suplementação. E aí tem alguns fatores que ajudam a explicar o porquê que algumas pessoas têm efeitos positivos e outras não têm efeito, e outras até têm efeito ergolítico, né, efeito de piorar o desempenho. E a gente pode pensar que essa situação ela vem de uma combinação de fatores, não é um único fator que vai definir isso, tá? Então, para a gente, por que que isso pode acontecer, né? De a pessoa ou não ter feito, ou ter até efeito ergolítico, tá? Um dos fatores que pode influenciar é o consumo habitual. Então, como eu disse, o café é a principal fonte de cafeína, até em termos de concentração, e é um alimento muito consumido, né? Se a gente pegar no Brasil, são poucas pessoas que vocês vão encontrar que não fazem uso de café, que não consomem café. E tem algumas que consomem muito, tem algumas que consomem pouco, né? Considera-se aí que um consumo de pelo menos 300 miligramas por dia, a gente já poderia considerar o sujeito como um consumidor habitual. Nesse estudo que está aqui na tela, o que os autores fizeram? Eles testaram se o uso crônico da cafeína poderia interferir no desempenho. Então, eles pegaram um grupo de pessoas e deram que 3 miligramas, eles deram por 20 dias só, tá? Mas o que, que eles observaram? Que os efeitos ergogênicos tenderam a reduzir com a suplementação crônica, tá? Então, eles observaram que até mais ou menos 15 entre 18 dias, porque eles fizeram testes diferentes, houve uma manutenção do efeito ergogênico inicial observado, mas depois ele começou a cair progressivamente. Então, se o sujeito começar a fazer suplementação da cafeína direta, eu vou suplementar a cafeína todo dia durante 2 meses. A expectativa é que a partir de 2, 3 semanas, o efeito ergogênico começa a diminuir de magnitude, tá? Ou então, se o sujeito faz um consumo habitual alto. Então, eu consumo 500 miligramas. Vamos fazer por quilo de peso, porque as recomendações são em quilo de peso. Imagina que eu consumo 3 miligramas de cafeína por quilo de peso por dia. E você me dá uma suplementação de 3 miligramas. E eu não vou interromper o meu consumo habitual durante o período de suplementação, tá? É possível, por eu já estar acostumado com essa quantidade, né, que eu não tenho tanto efeito. Embora, se eu mantiver o meu consumo habitual, a dose diária ela vai passar a ser maior, né? Só que a gente tem que ver o seguinte, né? Que o momento que a pessoa está consumindo a cafeína, porque ela tem aquele período ali que ela sobe, desce. Então, na hora do exercício, eu não sei se a concentração vai estar tão elevada ou não, tá bom? Ou então eu consumo 5 miligramas por quilo por dia, e você vai me dar uma dose de 3 miligramas, que normalmente é a dose inicial, a dose menor que se observa efeito ergogênico. Aí pode ser que eu não tenha efeito ergogênico. E aí, como é que eu corrijo isso? O que tem sido sugerido? Tem sido sugerido que você aumente a dose. Então, se a pessoa consome, tem um consumo habitual elevado, talvez ela não está tendo efeito ergogênico, porque a dose de suplementação para ela está sendo baixa. Então, se eu dei 3 miligramas, a pessoa não sentiu efeito ergogênico, mas também não teve efeito ergolítico e não teve efeito adverso, eu posso fazer uma segunda tentativa com um pouco mais. Então, eu vou fazer uma segunda tentativa com 5 miligramas, por exemplo. Ah, melhorou, mas melhorou muito pouco. Opa, parece que a dose está sendo importante aqui. Vou fazer com 6 miligramas, com 7 miligramas, que já são doses já bem maiores, tá? E aí eu posso fazer esse tipo de teste e ir observando se aumentando a dose ocorre uma resposta positiva. Só que o que a gente tem que ter cuidado? Quanto maior a dose aplicada, maior a possibilidade de efeitos adversos. E eu vou mostrar que ela tem uma série de efeitos adversos e que se eles aparecerem no sujeito com uma determinada intensidade, a tendência é prejudicar o desempenho, porque efeito adverso, como uma dor no estômago, não vai fazer ninguém performar melhor, tá?
Teve alguns poucos estudos também que testaram, assim, né, considerando essa questão do consumo habitual, do sujeito tirar a cafeína, parar de consumir cafeína 2 a 4 dias antes de um evento para fazer suplementação. Mas os resultados foram muito conflitantes e o benefício de se fazer isso, né, de se retirar a cafeína por um tempo, pelo menos nesse curto período de tempo, não foi boa, tá? Além disso, né, como eu disse, quando você exclui a cafeína, você tem ali, provavelmente por um período de aproximadamente uma semana, os efeitos de abstinência da cafeína. Então, assim, eu já fiz esse teste comigo. Se eu ficar um dia sem tomar cafeína, minha cabeça começa a latejar. E causa um incômodo. Tá? Não é uma dor forte, mas é uma dorzinha que causa incômodo. E eu não sei o que é ter dor de cabeça numa situação de normalidade. Então, eu teria que ficar um tempo mais longo para deixar isso ocorrer. Então, o que se tem sugerido hoje é isso, é você simplesmente aumentar um pouco a dose para superar esse consumo habitual e, consequentemente, o sujeito ter os efeitos ergogênicos dela, tá? O outro componente que tem sido estudado mais recentemente, né, a gente ainda precisa de mais estudos para entender bem isso e a magnitude, é a questão do componente genético. Então, o gene CYP1A2, que codifica a enzima que catalisa lá a cafeína, que metaboliza a cafeína, se o sujeito tiver um genótipo AA, ele é considerado um metabolizador rápido, tá? Se ele tiver um genótipo AC ou CC, ele é metabolizador lento, sendo que o CC é mais lento do que o AC, tá? E aí, o que se espera nessa situação? Quem metaboliza mais rápido, o que tem sido mostrado de início, né? Que essas pessoas têm um efeito ergogênico maior. E aí, as recomendações aí mais padrões, de 3 a 6 miligramas, seria suficiente para essas pessoas. Aqueles que metabolizam mais lento, eles têm um efeito ergogênico menor e pode até ter um efeito ergolítico. E aqui uma sugestão inicial de que você poderia trabalhar com uma dose maior de cafeína para que ela atingisse um pico maior, tá? Ou então consumir com um prazo, um intervalo entre o consumo e o exercício maior. Mas isso ainda não foi testado para a gente saber se isso funciona bem. Isso é só uma sugestão, tá? Então, ao invés de eu dar 60 minutos antes, sabendo que o sujeito metaboliza lentamente, eu vou dar 2 horas antes, 3 horas antes, porque ele vai demorar mais tempo para chegar no pico dele lá, tá? E aí eu poderia, talvez, ter feito o ergogênico com esse sujeito aí. E o outro, que aí é bem menos estudado mesmo, é o Adora 2A, que aí codifica receptores de adenosina. E aí o genótipo TT, ele também são pessoas que normalmente têm um efeito maior, mas por outro lado tem um efeito adverso, que é a ansiedade, maior também. E aí uma sugestão aqui é que essas pessoas consumam doses menores perto de competição, por quê? Porque em competição já naturalmente o sujeito já tem uma ansiedade aumentada. E o genótipo aqui CC, ele tem um efeito ergogênico menor e ainda tem um efeito piorado aqui na questão do sono. E aí, essa recomendação de trabalhar com doses menores aqui no período noturno, tá? Entenda dessa maneira, no período noturno que pode afetar o sono dessas pessoas. Esse primeiro aqui, esse genótipo aqui CY, P1A2, ele já está sendo mais estudado. Inclusive, vou mostrar um estudo aqui que talvez hoje ainda seja o estudo mais relevante. A gente nunca pode afirmar, não, porque a literatura é muito dinâmica e pode ter saído uma coisa ontem, né, semana passada, que a gente não viu. Mas tem um estudo aqui que mostra como que isso pode estar interferindo, tá? Olha só para vocês verem. Esse estudo foi feito com 101 ciclistas, então uma amostra grande, né? Pessoas que tinham boa experiência com o treinamento de ciclismo, mais de 3 anos, tinham um bom volume de treino por semana, mais de 9 horas por semana, tá? E o autor testou numa prova contra relógio de 10 quilômetros. E aí, olha o que a gente observa, né? No primeiro, e aí só um detalhe, foi feito só com o sexo masculino, né? E se for com mulher, será que os resultados são o mesmo? A gente não pode nem afirmar. Aqui, ó, o resultado considerando toda a amostra, os 101. Então, assim, eles fizeram o teste com placebo, tá aqui, né? Foi 0 miligramas de cafeína. Depois fizeram com 2 miligramas, a gente já vê uma melhora no desempenho.
A barra menor significa que o tempo para cumprir os 10 quilômetros foi menor, ou seja, o desempenho foi melhor. E com 4 miligramas, um efeito ainda melhor. Então, houve um efeito dose dependente aqui, dose maior o efeito foi melhor, a dose menor aqui o efeito foi um pouco menor, mas as duas doses de suplementação mostraram efeito. Aí o mais interessante aqui é quando ele vem e ele fez o teste genético nessas pessoas, e aí separou o efeito de acordo com o genótipo que a pessoa tinha. Então ele tinha lá na amostra 49 pessoas que eram o genótipo AA, que eram os metabolizadores rápidos, né? E aí o que, que a gente observa? Olha que interessante, né? Aí tem aqui o tempo sem cafeína, com 2 miligramas e com 4. Aí a gente já vê uma coisa interessante. Aqui esse sujeito aqui, por ele metabolizar rápido, ele conseguiu ter o efeito já ergogênico com 2 miligramas, que de 2 para 4 aqui não houve mudança significativa. Ou seja, eu poderia trabalhar com dose menor com essa pessoa, tá? O AC, que é lento também, mas é um pouco mais rápido que o CC, ó, ele não melhorou e nem piorou. Ele começou a melhorar um pouquinho com a dose maior. Aí também já dá aquela ideia para a gente. Talvez uma dose maior para essas pessoas pode levar ao efeito ergogênico. Então ele ficou aqui no meio do caminho. Mas o pior foi aqui, né? Embora na amostra avaliada, o número de pessoas que tinham esse gene CC foi pequeno, só 8. Mas olha só, com 2 miligramas ele piora o tempo e com 4 miligramas piora mais. Então esse pessoal aqui teve efeito ergolítico. Mas como eu disse, ainda tem muito pouco estudo para a gente cravar que isso daqui é um fator assim, muito importante, muito relevante. Tá? E na prática, né, dificilmente a gente vai ficar fazendo teste genético. Eu mandei um e-mail para uma empresa no Brasil que relata lá no site dela que faz, para ver se ela me responde, mas eu não tive resposta ainda não, para saber quanto está o valor. Mas eu estimo aí que provavelmente seja por volta de uns R$ 2.000. Posso estar enganado, mas não acredito que seja muito menos do que isso, não. Então, para o dia a dia, né, não é uma coisa que faz muito sentido, porque o valor é muito alto. Obviamente que a gente pode, né, a partir do momento que a gente vai testando a suplementação, a própria resposta do sujeito indica para a gente se aquela suplementação é boa para ele ou não. Eu tive uma aluna de pós-graduação uma vez que ela trabalhava com esportista, e ela me contava, falava, já tive esportista que na primeira cápsula eu tive que suspender a suplementação porque o sujeito tinha tanto efeito colateral que a suplementação não servia para ele. Ele começava só a piorar o desempenho, não conseguia nem treinar direito. Então o próprio sujeito ele vai indicar para a gente o que ele é, tá? A gente não tem assim, uma ferramenta elaborada e validada para detectar quem é um metabolizador rápido ou lento sem fazer o teste, tá? Então é observando o resultado mesmo. Uma outra coisa que a gente pode pensar, né, semelhante àquilo que a gente viu lá no nitrato, é que como o café é um alimento comumente consumido pelas pessoas e é a principal fonte de cafeína, será que eu não poderia pensar em suplementar por meio do café? E tem alguns estudos, tá? Eu coloquei só esse aqui, mas tem alguns estudos que compararam a suplementação de cafeína por cápsula e por café, tá? E de modo geral, esses estudos mostram efeitos iguais. Então, olha nesse estudo aqui, ele pegou 8 ciclistas, né, que eram ciclistas e triatletas treinados, deu 5 miligramas de cafeína em cápsula ou café instantâneo e comparou com placebo, né? Tinha um placebo para cafeína e tinha um placebo para café instantâneo. No caso, o placebo para café instantâneo era um café descafeinado. Aí ele colocou o pessoal para fazer 60 minutos de exercício, tá? E depois desses 60 minutos, que era no exercício aí de intensidade moderada, 55% do VO2 máximo, ele fez um teste contra o relógio de aproximadamente 45 minutos. Aqui na primeira figura, a gente observa que, né, ele deu a cafeína 60 minutos antes, ó, que ela aumenta nos dois, foi um pouco maior no pessoal que tomou cápsula, e depois permanece alta aqui durante o período que ele avaliou. Lembrando que a meia-vida dela é, em média, 5 horas, né? E aqui é o resultado mais importante, que é o resultado de desempenho físico.
Então, aqui a gente tem o placebo da cafeína. Quando a gente compara o placebo da cafeína com a cafeína, houve uma redução significativa no tempo, ou seja, houve uma melhora significativa da performance. Quando a gente compara, quando o sujeito tomou café descafeinado com o café com a cafeína, houve também uma melhora significativa. E entre os que tomaram cafeína em cápsula e café, né, o café instantâneo aqui, não houve nenhuma diferença, ou seja, cafeína em cápsula ou café foram igualmente eficientes para melhorar o rendimento. Aí você pode pensar, pô, então eu vou trabalhar com café. Qual que é o problema de se usar o café e não a cápsula? Bem parecido com aquele que a gente conversou lá no nitrato. No caso do estudo, pessoal, o pesquisador, o que ele faz? Ele pega o café e dosa a cafeína e fornece uma quantidade que tenha os 5 miligramas lá. Aqui é 5 miligramas por quilo, tá? Não está escrito ali não, mas é por quilo. Então, ele pega e faz a dosagem. Então, na hora que ele dá lá uma determinada quantidade de café para o sujeito tomar, aquele sujeito está tomando 5 miligramas por quilo. Agora, como é que você vai fazer isso de uma maneira caseira, né? É difícil. Primeiro, tem aquela questão lá que eu falei que varia muito. Então, na hora que ele compra um café, eu não sei quanto de cafeína que tem naquele café. E aí fica difícil. Então, o problema de você fazer a suplementação caseira, que seria muito bom para a gente, é que você pode não estar fornecendo uma dose adequada. Aí você pode falar, já que em média uma xícara aí de 200 ml vai ter uns 100 miligramas, eu vou mandar ele tomar 3 xícaras, 300 miligramas, o sujeito pesa 60 quilos, dá 5 miligramas, ele vai ter efeito ergogênico. Pode funcionar, né? Mas é um volume grande, são 600 ml que a pessoa tem que tomar, mas dá para tomar, se a pessoa gostar muito de café, né? Mas pode não dar também, porque às vezes o café que ele está tomando lá tem tão pouca cafeína que não vai bater a dose mínima para ele ter efeito ergogênico. Mas é possível. Um outro detalhe que a gente tem que pensar também é que quando o sujeito tomou café, ele não está tomando cafeína isolada. Tem vários compostos ali que de alguma maneira podem interferir. Mas o que a gente está vendo aqui é que aparentemente não há prejuízo para a performance quando se toma o café, tá? E aqui a gente tem um estudo publicado agora esse ano, ele é um estudo guarda-chuva, né? O que é esse estudo guarda-chuva? Os autores aqui pegaram várias revisões, né? Várias meta-análises publicadas sobre cafeína, então pegaram 21 meta-análises e fizeram a revisão das revisões. Então, aqui o número de estudos que está aqui dentro é enorme, tá? Porque cada um estudo citado aqui, ó, nessa figura aqui, trabalhou com vários estudos. Então, esse primeiro aqui pode ter trabalhado com 10, 15 estudos. Então, é a compilação da compilação. E como ele é muito atual, é de 2020, então dá para a gente usar ele como uma referência importante para a gente entender os efeitos ergogênicos em diversas situações de exercício físico. E aí, o que esse estudo aqui mostrou? Né? Que no exercício aeróbico de endurance, é onde a gente tem resultados com magnitudes maiores. Então, tá bem. Lembrando que esse tipo de gráfico aqui mostra o seguinte, gente, ó. Quando a bolinha, né, que indica a média aqui observada no estudo, ela tá para a esquerda, isso quer dizer que está favorecendo o placebo, ou seja, não está tendo efeito a cafeína. E quando está para a direita, está favorecendo a cafeína. Então, todos aqui, ó, em média, mostraram a cafeína ter um efeito ergogênico importante, tá? É lógico, por exemplo, nesse primeiro estudo aqui, ó, a gente vê que a variação chegou aqui para entrar do outro lado. Então, teve gente que não teve efeito. Mas olha só, então, nos exercícios de endurance aí, de várias distâncias, né? Você pode pensar numa maratona, numa meia maratona, numa prova de triatlo, tá? E depois, exercícios de força, né? Mais aqui força máxima. Então, aqui a magnitude já é menor. E nos exercícios de resistência de força. Aqui são menos, né? São 2 trabalhos, 2 revisões que ele pegou.
aí é uma magnitude um pouco maior. Aqui um detalhe importante, que aluno de academia que faz musculação para hipertrofia, treina isso aqui, ó, resistência de força, tá? Eles não treinam muito força máxima, treina mais resistência de força. Então, estou mostrando aqui que na resistência de força, o efeito pode ser melhor. Essas revisões aqui, se a gente entra um pouco nelas, há uma indicação aqui, né, ou tem sido observado, que geralmente, o que muitos estudos fazem? Trabalham com dois tipos de exercício. Não esses estudos não simulam um treino, por exemplo, um treino de musculação normal, onde você vai lá, pega dois grupos musculares e faz vários exercícios. Não, ele pega geralmente um exercício de membro superior, mais usado é supino, e de membro inferior, mais usado é o agachamento. E aí, o que tem sido mostrado lá? Que o efeito dela é mais relevante em exercícios de membro inferior, né? Músculos maiores, do que de membro superior. Então, mais efeito no agachamento do que no supino. Se a gente for levar para esse nível de detalhe, a gente poderia pensar assim, talvez então eu vou suplementar cafeína no dia de treino de perna, no dia de treino de peito, tríceps, eu não vou suplementar. Mas precisa de mais estudos testando isso para a gente confirmar isso. Embora, como o valor, o efeito ele é variável, obviamente você vai ter pessoas sentindo efeitos benéficos, tanto nos treinos para membro inferior quanto para membro superior, tá? Porque lembra que quando a gente fala que a magnitude foi maior para membro inferior ou superior, estou baseando no resultado médio, tá bom? Ainda mostrou efeitos em atividades de potência, né? Como luta, por exemplo, tá? Salto, arremessos, né? Por exemplo, um arremesso de martelo. Aqui no de salto vertical em altura, que é uma coisa, por exemplo, importante no futebol. Exercício de velocidade, então sprints, né? E aqui exercício de alta intensidade, aqui intermitente e de curta duração. Então, ela pode ser utilizada praticamente em todo tipo de exercício físico, tá? Sendo que onde a gente espera um resultado melhor, nos exercícios de endurance, tá? Aí uma pergunta para vocês. Imagina que eu estou acompanhando um triatleta e resolvi fazer a suplementação de cafeína para ele numa competição. Ele vai competir, vai fazer um triatlo e eu vou dar cafeína para ele, né? Aí você testou lá nos treinos dele, né? Uma hora antes do treino funciona bem, então você deu lá, ele vai tomar uma hora antes da competição. Ok. Aí eu pergunto, para esse sujeito seria interessante usar cafeína durante a competição? Numa prova de triatlo, onde o sujeito, por exemplo, vai gastar 12 horas, aí a gente já sabe, né? Por mais que a pessoa tenha variação nessa meia vida da cafeína, que com certeza durante a competição ela vai cair, a concentração dela vai cair muito e o efeito ergogênico dela vai deixar de existir. Então, se eu quero que ela ajude durante toda a competição, eu deveria pensar em pelo menos uma dose, uma reposição durante a competição desse sujeito, se for possível de fazer, tá? No caso de um triatlo, até seria possível de fazer. Uma coisa que também tem sido observada, né, que uma diferença entre homens e mulheres, tá? Apenas em exercícios anaeróbios. Então, exercícios anaeróbios, os resultados têm mostrado um efeito maior, mais potente nos homens do que nas mulheres, tá? Talvez a gente possa pensar que nesses exercícios usa mais as fibras tipo 2 e o homem tem mais fibra tipo 2, mas não tem uma explicação muito clara. E é só nisso, nos exercícios de endurance, a magnitude dos efeitos em homem ou mulher tem sido semelhante, tá? Lembrando que estudos com o grupo feminino, eles ocorrem em menor proporção do que no grupo masculino. Eu não sei dizer a proporção exata, não, mas eu diria que é uns 70% para 30%. É muito mais estudo com homem do que com mulher. E precisa aumentar o número de estudos com mulheres, né, porque existem diferenças fisiológicas. E na maioria dos esportes a gente tem masculino e feminino. Raramente você tem um esporte que só é praticado por um sexo, né, um gênero. Então, não faz sentido. A gente precisa de ter estudos em quantidades de igualdade entre homens e mulheres, porque me importa, né? É importante saber
o efeito na mulher também, com mais consistência, né? E aí, né, vem uma problemática em relação à cafeína, são os possíveis efeitos adversos. Então, tem pessoas que ficam mais ansiosas, mais nervosas, tem pessoas que chegam até a sentir tremuras, né, de nervosismo, insônia. Insônia, para mim, é um efeito, assim, muito maléfico. Então, se você começou a tomar cafeína e começou a ter dificuldade para dormir, para, porque não vale o seu sono. O seu sono ele tem uma importância muito grande para a recuperação muscular, e se você começar a dormir mal, o prejuízo é muito maior. Então tem que ficar atento nisso. E obviamente, né, pensando na questão do sono, pessoas que treinam à noite têm que ficar mais atentas, tá? Mas assim, isso é muito individual. Eu conheci um sujeito que treinava na academia que eu treinava, ele trabalhava com a gente na época lá na UFA, ele não está aqui mais, e ele começou a tomar um suplemento de cafeína. Ele não me falou nada, ele já tinha comprado, já estava tomando e veio me conversar comigo sobre o suplemento. E na época ele treinava 8 horas da noite, tá? E ele estava tomando 400 miligramas, tomava 1 hora antes, que era um tempo, né, adequado. E aí ele falava, não estou sentindo nada, efeito nenhum. E eu perguntei para ele a respeito de dormir. Ele falou, não, também não tem problema não. Eu falo, o que você pode fazer é aumentar a dose. Ele aumentou para 600, para 800 miligramas. Ele é um sujeito aí, na época tinha 82 quilos, mais ou menos, então ele chegou a tomar aí quase que 10 miligramas, que é uma dose bem alta. E nenhum efeito ergogênico, tá? Então, naquele para ele não funcionava. Mas também ele não tinha efeito sobre o sono. Ele falou, eu durmo normal. Há um aumento da temperatura e da diurese, né, o que pode aumentar a desidratação. A questão aqui da diurese, né, que é observada em doses aí já acima de 3 miligramas, isso é no repouso, tá? Porque durante o exercício, a cafeína não induz a diurese, porque o efeito da liberação de adrenalina suprime esse efeito lá nos rins da cafeína. Mas no repouso, sim, mas durante o exercício, não. Algumas pessoas podem ter arritmia cardíaca, aumento da pressão arterial, taquicardia, tá? Então, tem que ter um pouco mais de cuidado. Inclusive, né, quando eu falei lá daqueles genes lá, os metabolizadores lentos eram pessoas que têm um risco maior de ter efeitos cardíacos quando consomem a cafeína, tá? Tem estudos voltados para essa questão de efeitos cardiopatas, né, de pessoas cardiopatas, tendo que ter cuidado com o consumo de cafeína quando elas têm essa metabolização muito lenta, tá? E náuseas e dores estomacais, porque ela aumenta a liberação de ácido de suco gástrico, tá? Do ácido clorídrico. E aí tem pessoas que têm, às vezes a pessoa não tem uma dor, mas ela começa a ter refluxo, que também incomoda, tá? Então, assim, se a pessoa começa a ter esses tipos de efeito, aí você tem que pesar o custo-benefício. Será que vale a pena? E se começar a me dar refluxo, eu paro na hora. É uma sensação muito ruim. Se atrapalhar meu sono, eu paro. Então, a pessoa, você tem isso aqui, a gente não prevê, a gente vai ter que observar. Dá a suplementação, observa o resultado, né? Meu paciente, ele treina 7 horas, tomou cafeína, falou que não custou para dormir ontem. Opa, não dá para fazer isso com esse sujeito. Tem como treinar de manhã? Ah, não tem jeito. O único horário que eu posso treinar é 7 horas. Posso tentar com ele atrasar, né, adiantar a suplementação dele. Em vez de 6 horas, vamos tomar 5 horas e aí vamos ver o que acontece. Ah, continuei tendo dificuldade para dormir. Vamos tomar 4 horas. Tendo efeito? Ah, tô sentindo bem no treino, mas continuo tendo dificuldade para dormir. 4 horas antes, né? Uma coisa assim já que nem a gente nem acha na literatura, mas 4 horas antes. Continua tendo efeito? Ah, não, agora não tive efeito, não. E dormir? Tô dormindo, ou seja, não adiantou nada. Eu consegui tirar o efeito adverso, mas agora o efeito ergogênico não está aparecendo. Esquece cafeína, vamos trabalhar com outra coisa, tá? Então a gente vai testando. O que a gente tem que ter em mente, gente, quando a gente fala testando, não é a gente usar a pessoa como cobaia, não é isso. A gente conhece os efeitos da cafeína, conhece as doses de suplementação,
Só que a gente não sabe, de início, qual que é a dose melhor para aquela pessoa, qual que é o horário melhor. Então, eu tenho que ir testando doses e horários para encontrar a melhor condição de suplementação para aquele sujeito, né? Vocês viram alguns estudos que eu mostrei, se vocês pegarem e ler, vocês vão ver que sempre há uma grande variação, tá? E se há variação é porque as pessoas estão respondendo de maneira diferente. Na hora que o meu paciente está no meu consultório, me interessa, não é o que deu na média do estudo, me interessa é a resposta daquele paciente. Então, eu vou trabalhar com aquilo que a literatura recomenda e dentro do que a literatura recomenda, eu vou tentar encontrar a melhor solução para aquele sujeito, ou seja, a melhor condição para aquele sujeito. É assim que a gente deve pensar. Então, por exemplo, né, quando a gente pensa em dose recomendada, então, na literatura, é de 3 a 9 miligramas por quilo. Então, qualquer dose dentro desse valor aqui, está dentro do recomendado, né? Sendo que de 3 a 6 miligramas é o que é mais usado. A dose mais testada em estudo é 5 miligramas, mas entre 3 e 6, eu começaria com um paciente que nunca tomou, que eu vou fazer suplementação primeira vez, começaria pensando nessa faixa aqui, e começaria com o mínimo, porque pode ser que o mínimo já seja suficiente. Lembra daquele estudo que eu mostrei lá da genética lá, que o pessoal tomou, os metabolizadores rápidos, tomou 2 miligramas, teve efeito ergogênico. Quando eles tomaram 4, não aumentou, não teve aumento significativo no efeito ergogênico, ou seja, com 2, que é menos que isso aqui, já foi suficiente. Então, eu vou testar o mínimo primeiro e observar. Teve resultado? Não teve resultado? Aí eu penso se eu aumento, se eu não aumento, tá? E assim por diante. Mas pode ser que eu precise, né? Às vezes eu estou dando 3 miligramas, mas o sujeito já consome 5 miligramas por dia, o consumo habitual dele é alto. Então, ele já teve aquela perda progressiva de efeito ergogênico. Ele só vai ter algum efeito ergogênico se eu der para ele 7, 8, 9 miligramas. Pode acontecer. Pessoas são diferentes. Então, a gente tem que ir testando nesse sentido, de pegar as faixas recomendadas e ir trabalhando dentro delas até achar o que é melhor para aquele sujeito, tá? E o tempo padrão recomendado é 60 minutos antes, mas pode ser que eu precise de colocar isso menos tempo ainda, tá? Se a gente pegar aqui um indivíduo de 70 quilos, ó, essa faixa aqui dá de 210 a 630. Então, uma faixa longa, né, de concentração, de quantidade de cafeína que eu posso fornecer para o sujeito, tá? Então, a cafeína, gente, é o principal componente, né, dos suplementos pré-treinos normalmente. E aí eu chamo atenção para uma coisa para vocês, né? Porque a indústria de suplemento, ela tem um marketing muito forte. Então, você pega assim, ó, eu coloquei esse aqui, ó, olha o que está escrito, Thermofire Hardcore. O sujeito lê isso aqui, né? Então, acha assim, nossa, esse negócio deve derreter gordura pra caramba, né? E acha que é uma coisa do outro mundo. Na hora que você vai lá na informação nutricional do produto, o que tem lá? Cafeína. Uma dose até grande, 420 miligramas. Isso aqui é um rótulo mais antigo, né? Eu não sei se esse produto hoje ainda continua com isso, mas até 2022 vai ter que adaptar aquela nova legislação e a dose vai ter que cair para no máximo 200, né? Então, olha só cafeína aqui, ó, tá? E aí a pessoa acha que tem um monte de coisa aqui dentro que vai causar um efeito maravilhoso, né? Olha esse outro aqui, ó, Quimera, né? Quimera eu lembro de Missão Impossível 2 lá. Então, assim, usam os nomes muito atrativos, né? Eu vi uma vez, eu não sei se era de cafeína, eu acho que era de cafeína mesmo. Chamava The Curse, né? A maldição. Então, eles fazem rótulos impressionantes. Olha aqui, ó, olha esse rótulo aqui. No Brasil não é permitido esse tipo de rótulo, tá? Pelo menos na resolução antiga da Visa ela colocava, na nova não sei se ela colocou. De ter imagem, porque a imagem induz compra, né? Você vê aqui, ó, queima gordura, seque seu shape. Aí mostra o sujeito desse jeito aqui, né? Você pode ver que, né, todo o material aqui é muito bem trabalhado. Você vê um fogo queimando aqui, então, né, um leão, sei lá, tigre, diabo, que bicho que é esse aqui. Aí fala assim, aumenta a quebra de gordura, transforma a gordura em energia. Na verdade, a cafeína não faz isso, né? De fato, ela mobiliza a gordura. O efeito na lipólise é real. Mas não adianta nada você aumentar a lipólise se você não gastar a gordura que você liberou, tá? Ingredientes termogênicos. Essa aqui tem mais do que só cafeína, né? 100% natural, sem efeitos colaterais. Como que pode garantir isso? Se tem cafeína aqui, pode ter efeito colateral, tá?
Então, assim, a propaganda, muitas vezes, ela é muito agressiva e ela não é 100% verdadeira, né? E aí, aqui, ó, ajuda você a treinar melhor, pode sim, né? A cafeína a gente toma para isso mesmo. Eu posso tomar ela tem efeito agudo, né? Eu posso tomar hoje antes do treino para ver se eu treino melhor. Isso está correto. Mas há uma propaganda aqui muito agressiva, né? E depois, né, experimente já. Satisfação garantida devolvendo seu dinheiro, ó. Aí é até bom, né? Se não for uma coisa muito complicada, você toma, se você não gostou, você perde o dinheiro de volta lá. Aí no caso aqui, ó, qual que é o principal componente também? Cafeína. 300 miligramas aqui em 2 comprimidos lá. Só que aqui ele tem outras coisas, ele tem citrus aurante, chá verde, gengibre, tá? Aí vem uma coisa que vocês precisam de pensar também. Tem um monte de produto no mercado. Você entrar numa loja de suplemento é tanta coisa, né? E tem tantas combinações que não dá para você falar assim, mas essa combinação aqui de cafeína com chá verde, com gengibre, é melhor do que cafeína pura? Como é que eu vou saber isso? Só tem uma maneira de saber, testando. Agora vai para a literatura e acha. Vê se. Primeiro que aqui eu não sei quanto de chá verde que tem, eu não sei quanto de gengibre. Quem sabe isso é só a empresa. E a empresa não é obrigada a fazer um teste, mostrar um estudo científico, um estudo clínico, mostrando que aquilo ali é melhor ou é pior. Não faz, ela mistura. Ela pega a ideia de que chá verde tem potencial efeito termogênico, que é quase nada. Efeito termogênico de chá verde, gengibre, é mínimo, 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 tá? Eu diria que é nada. Você quer tomar chá verde, gengibre, pensando em emagrecer, não por efeito termogênico, pode ajudar de outras maneiras, tá? Mas não tem efeito nenhum. E eu não tenho como saber se essa mistura é boa ou se ela é ruim. Por quê? Porque tem que testar, você tem que fazer pesquisa científica, você tem que pegar 2 grupos de pessoas, dar para um uma coisa, dar para outra coisa, ou pegar o mesmo grupo e dar para ele um placebo, depois dar para ele esse suplemento, né? Então as empresas elas precisam de ter mais cuidado com isso. Mas infelizmente, como isso aqui são considerados alimentos, então eles não precisam passar por um teste rigoroso, tá? Às vezes, eu lembro de conseguir na literatura um trabalho só que testou um produto comercial. Então, de vez em quando a gente encontra isso, tá? Mas qual que é o problema disso? Né, imagina essa empresa que ela liga lá para a gente lá na UFA, ó, nós estamos com um produto que queria que vocês testassem para a gente, beleza? Nós vamos pagar a bolsa para aluno, nós vamos dar uma bolsa para o professor, nós vamos pagar todos os custos, beleza? Aí, né, aí eu vou falar com a empresa. Não, tudo bem, tá? A gente faz o estudo, né? Vamos fazer um bom delineamento e vamos investigar. Só que no final do estudo a gente tem uma resposta. E a resposta ela pode ser nula, ou seja, o seu suplemento aí não serve para nada. Ela pode ser positiva, o seu suplemento é bom. E ela pode ser negativa. E aí eu, como pesquisador, né, eu sou obrigado a dizer para eles o seguinte: eu aceito fazer o estudo desde que eu possa publicar os resultados como eles aconteceram. Se der ruim, eu vou publicar que deu ruim. Só que a empresa vai querer isso. Porque se eu publicar, fiz um estudo lá com o Quimera e piorou, teve efeito ergolítico, complica a venda do produto deles, eles não vão querer. Então, por isso que a gente não tem muita coisa. Você pega os produtos comerciais, muitos deles não têm artigo científico mostrando o efeito. Você vai achar artigo de cafeína, você vai achar artigo de chá verde, artigo de gengibre, mas combinando os três e na dose que eles vendem, não vai achar. Então, esse é um problema que a gente tem, tá? E aí fica difícil você responder. Isso é bom ou é ruim? Bom, a dose de cafeína é uma dose boa, uma dose que, para a maioria das pessoas, deve induzir algum efeito ergogênico, tá? Mas é só o que dá para falar. Então, ficar atento em relação a isso, tá?